Olá pessoal, terça-feira, 28 de abril de 2020, 17 horas. Essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui a nossa conversa. Essa é a segunda de 3 edições extraordinárias do Jornal da Live que estão acontecendo desde ontem ao vivo aqui no LinkedIn. Depois da transmissão terminar, elas ficam disponíveis também em vídeo no YouTube e no Facebook e como podcast no meu canal O Macaco Elétrico, nas principais plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e SoundCloud. Essas edições acontecem por conta da realização nesta terça e quarta do Red Hat Summit, o evento mundial da Red Hat, que é a maior empresa do mundo de software de código aberto. O evento estava previsto para acontecer esse ano em São Francisco, nos Estados Unidos, mas por conta do distanciamento social foi transformado em um evento totalmente online que está sendo assistido por 50 mil pessoas em todo o mundo. Em cada uma dessas 3 edições extraordinárias, eu entrevisto um dos principais executivos da Red Hat na América Latina, cada um deles abordando um tema diferente. Hoje eu converso com o Gilson Magalhães. O Gilson é presidente da Red Hat Brasil, ele já está aqui nos ouvindo. Vamos conversar sobre como esse profundo processo de transformação a que todos nós profissionais e empresas estamos submetidos e como isso está fazendo com que desenvolvamos novos recursos, novas habilidades. Aliás, vamos conversar também sobre como o movimento Open Business pode nos ensinar muitas coisas interessantes para o nosso cotidiano. Você já ouviu falar de Open Business? Então fica aí ligado para aprender. Bom, então vamos lá. Então, Gilson, bom, esse ano aí de 2020 ele realmente surpreendeu todo mundo, né? Ninguém imaginaria o surgimento de uma pandemia que virasse as nossas vidas de cabeça para baixo, né? Então, empresas e profissionais estão tendo que praticamente reaprender a trabalhar, né? A tecnologia vem desempenhando um papel central nesse processo, né? Mas, além disso, o comportamento das pessoas e das empresas também vem mudando, né? Até mesmo as pessoas desenvolvendo mais resiliência, mais tolerância, até mais empatia, né? Nesse cenário de profundas transformações, não, como que você vê o mundo dos negócios de agora em diante? Boa tarde, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Um Não nos prazer. víamos há um ano, né, Paulo? No Exatamente, último lá em Boston, a Summit. Então, última boa vez, tarde né? para você. Em Boston, é verdade. Paulo, olha, como você começou a falar, que coisa surpreendente. Iniciamos um ano fazendo planos para recuperar uma economia que vinha sofrida aqui no Brasil, plano de crescimento, planos de eu diria, expansão em múltiplas novas indústrias, e de repente a gente é abalroado por uma Hum, crise Esse é um bom termo. desse tamanho, né? É uma crise, sabemos, eu não vou usar o que os analistas estão usando aí, sem precedente, é uma crise forte. Com relação à TI, e essa nova oportunidade que a gente está tendo de comunicação, interação, é, eu começo a achar, tá, pela análise que eu tenho visto do efeito nas empresas, que TI talvez seja uma das grandes beneficiadas. Pode ser que não seja num primeiro momento, na largada inicial, porque aí há uma visão de urgência, de resolver problemas urgentes que estão surgindo das empresas, se preparar para home office. Muitas instituições não estavam preparadas e tiveram que correr atrás de insumos básicos. As empresas de telecom não estavam esperando, de forma alguma, essa explosão que aconteceu, né? Foi algo totalmente inusitado, inesperado, e não estavam preparados. Então, num primeiro momento, há eu diria que uma mudança de direção com relação à questão dos investimentos, mas muitos investimentos ainda contemplando TI, e no médio prazo, eu diria que na continuidade dos efeitos dessa pandemia, na operação do dia a dia das empresas, TI vai ser muito requisitada. Então, talvez seja um momento de pensar como agir para a nova fase. Mas que há oportunidades, eu não tenho nenhuma dúvida
que existem oportunidades super, super interessantes para a nossa indústria. Você mencionou a questão das teles, não? E você olha os dados do IXBR, não? Até o perfil de consumo da internet no Brasil foi modificado nesses últimos 30 dias, não? Principalmente no perfil doméstico, não? As redes não estavam muito. Nunca tinham visto nada parecido, não? E agora o home É, office também é uma tendência que é irrefreável, né? Acho que eu acho que muitas empresas foram empurradas para isso daí e de repente estão descobrindo aí um benefício que elas talvez até se recusassem antes a abraçar, não? eu li alguns comentaristas falando, e talvez haja um certo consenso, que, como resumo dessas questões de uso de tecnologia, que houve uma aceleração. Uns falam em 2, outros falam 5 anos, em que o mundo foi acelerado na direção de uso de insumos de tecnologia, e em especial essas possibilidades que já existem há muitos anos. Empresas das mais diferentes naturezas já usam o home office, já usam a videoconferência em larga escala. Eu trabalhei em uma que era 100% home office, e é uma empresa dessas grandes de TI. Era 100% home office e já o é há 10 anos. Então, isso já existe. Só que o conservadorismo, a forma que essa geração que chegou à liderança hoje, os baby boomers, geração X, ela está muito acostumada ao escritório como ambiente de produtividade, em que você controla o gado, você controla as pessoas se estão vindo, ponto, botar o dedão lá e eu estou pagando e estou recebendo a força de trabalho aqui, ali, o jeito de controlar é o jeito dessa geração. Eu sou baby boomer, eu sei que essa coisa está muito arraigada em mim, eu gosto de escritório. Para você ter uma ideia, eu não tinha um home office em casa. Minha esposa tinha, meus filhos tinham, e tem, né? E estavam absolutamente preparados, cada um no seu canto e faziam ocasionalmente. Eu não tinha. Eu nunca gostei. Eu acordava, meu trabalho, vou lá, desempenho e volto para casa. Tive que montar meu home office. Montei um improvisado. Já estou começando a comprar os itens para fazer uma coisa mais definitiva por 2 motivos. Primeiro, que eu acho que ainda vai demorar um pouco, até que a gente, de fato, seja autorizado. E segundo, que eu não quero mais abrir mão. Então, ou seja, não só... O gosto, né? Exatamente. Eu acho que vale a pena, tem virtudes, dá para ser produtivo, dá para ser muito produtivo, mas é preciso relaxar um pouquinho da mentalidade do controle ou da visão que está conectada a essa percepção de produtividade, né? Então, você tem que ver a coisa acontecendo e é preciso usar outras técnicas para ter essa mesma percepção. Perfeito, não. Aliás, né, o Red Hat Summit que começou hoje, né, justamente por causa da pandemia, não, e está acontecendo pela primeira vez de maneira apenas digital, né? E é uma mudança incrível de formato, né, que envolveu um monte de empresas, um monte de profissionais, não? Por que algumas empresas e alguns profissionais conseguem fazer essa transição de uma maneira melhor que outros, né? Um pouco até do que você estava mencionando agora. Tem uma questão geracional, né? Mas o que é preciso para uma empresa e para um profissional conseguir fazer isso melhor, fazer isso bem? É, olha só, algumas empresas têm mais facilidade por natureza. Uma vez mais, nós somos de tecnologia da informação, mexemos com isso o tempo inteiro, então fazer uso de uma cloud mais rapidamente, botar conteúdo online, isso é da nossa natureza. Então, eu diria que talvez um dos principais diferenciais, é a natureza do seu negócio. A gente também de desenvolvimento de algoritmo, a gente sabe então como adaptar uma outra coisa caso seja necessário, é mais fácil olhar para eventuais problemas e resolvê-los à medida que eles surgem, até não necessariamente dentro de casa, mas saber pedir para alguém que nos ajude. Se há um problema de conexão, a gente sabe se é servidor, se é cloud, se é distribuição em vários servidores para atingir uma grande quantidade, a gente também contrata a coisa adequada, então é fácil para a gente consumir. Agora, o que eu vejo de interessantíssimo nisso é que depois que as pessoas experimentam algo inovador e ganham a confiança, a explosão que a gente está vendo. E o Summit não é diferente.
O Summit, para você ter uma ideia, nós levamos, ao longo dos anos, como tivemos a oportunidade de nos encontrar ao longo desses anos passados aí, na própria sede, nós levamos uma quantidade de executivos que cabe dentro do nosso orçamento, está planejado para levar, para que tenham todos uma experiência conosco. Levamos em torno de 150 a 200 pessoas todos os anos. Isso inclui os nossos próprios funcionários, parceiros e coligados, além dos clientes. Esse ano, no Brasil, nós tivemos uma quantidade de inscritos que equivale a mais de 10 anos, na verdade, bem mais de 10 anos de pessoas que nós levamos ao longo da existência do Summit, em larga escala, o grande Summit. A gente vê isso de forma absolutamente surpreendente. O fato de ser virtual permite que pessoas que não tinham condições de se deslocar para São Francisco tenham acesso pleno ao conteúdo. E é um conteúdo de altíssima relevância, porque nós estamos falando de como a Red Hat vai tratar os seus produtos, qual é o roadmap, para onde nós vamos, o que nós vamos estar apresentando ao mercado, discutindo com os engenheiros, falando sobre implementações, dando exemplo de implementações em múltiplas indústrias. É absolutamente rico e ele custa, mesmo para quem mora nos Estados Unidos, uma inscrição que não eu chamaria de barata, é uma inscrição significativa, é um evento que tem o seu custo. E o que a gente passa a ver agora? A possibilidade de um público muito ampliado ter acesso a um conteúdo de alta valia. Então, isso é novo, isso é diferente e veio para ficar. Eu não acho que a Red Hat vá abrir mão, ou outros que estão experimentando isso, de ter 40 mil pessoas, como temos agora inscritas. No ano passado, se não me falha a memória, ficamos entre 8 e 10 mil pessoas, por ali. 40 mil, o saldo de 4 vezes em número de inscritos. Se tiver uma quebra de 50%, nós vamos ter o dobro de pessoas. Isso é sensacional. Uma vez mais, o conteúdo é o mesmo. Você vai lá, você senta diante do auditório e vê a apresentação. Você vai ver em alta qualidade, na sua casa, a mesma apresentação, a mesma demonstração, os mesmos personagens que iriam fazer presencial estão lá. E o conteúdo é o mesmo, é rigorosamente o mesmo. E, obviamente, complementações como laboratórios, como possibilidade de fazer um webinar e outras após o evento estão à disposição. O conteúdo vai ficar totalmente liberado por muito tempo. É riquíssimo o que está acontecendo aqui. Eu acho que as empresas não devem ou não vão abrir mão de formatos minimamente híbridos, em que você tem uma parte presencial, outra parte virtual, equilibrando as coisas. Mas eu acho que veio para ficar. Eu concordo também, né? No final das contas, você está trazendo um benefício para muito mais gente, né? Como você disse, enfim, às vezes as pessoas simplesmente não tinham nem condições de fazer o deslocamento lá para São Francisco ou para Boston, por tempo e os custos. Então, é muito interessante. Aliás, nesse momento, né, qual que é o papel da criatividade e da colaboração hoje, né? Até ontem, conversando com o Boris, não, ele mencionou, por exemplo, um respirador open source que está sendo desenvolvido pela USP, não, cujo valor, ao invés de custar 15 mil reais, não, ele cai para R$ 1.000. Não. Aproveitando esse exemplo, eu queria lhe perguntar como os conceitos do Open Business podem ajudar nisso, né? Não apenas na área da saúde, naturalmente, né? Ajudar as empresas como um todo nesse momento de profunda transformação que a gente está passando, né? Aliás, se você puder explicar também para o pessoal que não conhece as características do movimento Open, do Open Business, por que isso é tão interessante? Eu falo sim, a humanidade ela desenvolve os seus paradigmas ao longo da sua história para contemplar necessidade de ajustes, principalmente nos modelos econômicos, ou seja, para garantir que os modelos econômicos avancem, produzam seus resultados e assim vai. E na nossa história temos múltiplos exemplos. Um que a gente vive hoje é o paradigma da patente. Desenvolveu-se para sustentar a revolução industrial e também o capitalismo como o conhecemos hoje, a necessidade de proteger o direito intelectual, a inovação, a invenção,
e criou-se isso e há uma proteção para que as empresas possam e sejam estimuladas à inovação e desenvolvimento. Esse é um modelo que se mostrou viável, factível, estamos aí. Talvez não seja o modelo do futuro, não seja o modelo que sustente o planeta por muitos e muitos anos daqui para frente. Eu explico por quê. O caso dessa questão pandêmica que estamos vivendo, nós só estamos acelerando o processo de descobrimento das alternativas medicinais e preventivas, como a vacina, porque está havendo colaboração ampla entre universidades, hospitais, centros de pesquisa, que estão colaborando com a sua informação. Antigamente, se um laboratório descobrisse alguma coisa, guardava para si como fonte de resultado financeiro, porque tinha algo que poderia levar à descoberta e coisa que o valha para gerar um produto, lá uma vacina, um medicamento que seria patenteado, seria único, e da onde sairia o dinheiro. Um exemplo, a Universidade de Pittsburgh descobriu nos seus laboratórios que o furão, sabe o furão, aquele bicho furão? Ele reagia ao vírus tendo febre alta. E isso significa que o furão passaria a ser um animal muito importante no estudo, porque ele reage de forma parecida com a nossa, então poderia ser objeto de estudo. A Universidade de Pittsburgh, no passado, guardava essa informação para si. Ou seja, descobriu uma coisa, então a gente tem aqui, vamos fazer a nossa pesquisa e a gente vai se beneficiar do resultado já que fomos nós que nos esforçamos para descobrir que o furão tem informação particularidade. O que eles fizeram com o coronavírus, eles soltaram a informação e a informação foi útil para milhares de laboratórios. A China, ela fez o sequenciamento do genoma, do DNA do vírus, e em 11 de janeiro ele publicou isso para todos os laboratórios. Foi um avanço muito rápido na pesquisa, porque houve colaboração. Então, se entendermos isso na escala que precisamos entender, ou seja, não só exclusivamente numa pandemia, mas na possibilidade de outros avanços, e isso acontecer de forma colaborativa, o ganho que as empresas podem vir a ter com o resultado do que foi produzido, com a soma de esforços, está na adição de valor, você adicionar valor. Uma vez mais, é um outro paradigma. Existe um paradigma, não quero também levantar a bandeira para acabar patente aqui, talvez não seja viável em algumas indústrias, mas o fato é, existe a possibilidade de um novo paradigma, estamos experimentando agora globalmente, e isso é evidente, é fácil de pesquisar o que está acontecendo, e, de fato, o resultado que nós temos de uma colaboração é a aceleração do descobrimento de uma vacina ou de alternativa. A pergunta é, o que mais vale no longo prazo? Por isso que eu disse, eu não sei se o modelo de patente ele é viável no longuíssimo prazo numa humanidade que está questionando questões como sustentabilidade, bem-estar social, uma equidade em relação a todo o planeta, no uso dos recursos, benefício com a produção de valores. Se esta velocidade, se nós vamos abrir mão dessa possibilidade de obter as soluções de forma mais rápida. Isso vai valer para a inteligência artificial, que pode se beneficiar de pesquisa avançada, impressão 3D e por aí afora. São múltiplas as tecnologias que podem avançar muito mais rapidamente, estou falando só de novas futuras tecnologias, sequenciamento de DNA e por aí afora, se colaborarmos. Obviamente, alguém pode dizer, mas como é que você vai quebrar o capitalismo? Eu não estou falando nisso, estou citando um exemplo em que colaboração gera velocidade, descoberta, e que beneficia a humanidade. Será que esse não é um modelo a se pensar? Esse é um dos benefícios da Open Business Approach, né? Ou seja, a forma de pensar diferente.
E também você pode colaborar naquilo que pode ser, digamos, seu base, não? A base que é mais necessário e urgente, e depois você pode se diferenciar no que vier depois, não? Por exemplo. É, exatamente, porque tem o desdobramento, né? Você faz alguma coisa e a pesquisa que levou aquele descobrimento, ela também é insumo para uma série de outras. E aí a evolução é notória e ela é de larguíssima escala, larguíssima escala. O exemplo da vacina é muito pertinente, né? Porque a gente tá vivendo esse momento de que praticamente de desespero em busca dessa vacina, não? Então, o que a humanidade mais precisa agora é de velocidade, não? Esse é o Exatamente. exemplo, não? Tem uma outra coisa interessante, que é um movimento chamado é, Open Source COVID Medical Supplies, ou seja, é um ambiente virtual que já tem 70 mil membros, mais de 70 mil membros, em que as pessoas buscam informações de quem pode produzir alguma coisa localmente, fazer impressão de máscaras em 3D, suplementos adicionais de insumos médicos que podem estar disponíveis numa região e não estão na outra, dicas com relação a como cuidar de pacientes com determinado tipo de comportamento, ou seja, isso também é um ambiente em que o conceito de abertura da informação, do conhecimento, está funcionando bastante em tempos de pandemia. A gente está vendo, você deve observar também, em universidades, instituições, essa sensação de que está fazendo parte de um grande movimento é diferente de Uhum. você estar pensando exclusivamente em achar uma vacina e ganhar dinheiro com ela. Eu acho que o sentimento é diferente nesse momento. Sentimento mais, é, eu diria, generoso, mais aberto, buscando aí uma solução o quanto antes. E é uma coisa que você vê funcionando para empresas de qualquer porte, de qualquer segmento? Eu diria que ainda não. Uma vez mais, havia uma timidez para uso de algumas tecnologias. Eu acho que essa nossa experiência ela é robusta no que diz respeito à experimentação. A gente está falando em reuniões virtuais, colaboração, ambiente de colaboração virtual, colaboração em outro aspecto, em que todo mundo está junto e a gente pode discutir alguma coisa. Isso está forçando as empresas a pensar não só na direção da comunicação, do local onde os seus funcionários estão, da forma de trabalhar, mas também, de fato, os efeitos que a tecnologia como um todo pode trazer para os seus negócios. Eu acho que há, sim, uma discussão, eu já tive com alguns clientes que estão impactados nesse momento por perceber que se eles usarem melhor alguns itens de tecnologia, eles vão poder avançar muito mais rapidamente. E o open source, como uma fonte de inovação quase que infinita para os dias de hoje, porque nós temos 35 milhões de projetos, é infinito para uma empresa que não consegue consumir isso. Uhum. É resposta para uma mente ávida por inovação daqui para frente. Alguém que vai querer automatizar seus processos, ter um controle melhor da produção, verificar se o workflow de informação está seguindo, se os processos estão sendo seguidos. Isso tudo você pode controlar usando tecnologia. E me parece que o open source ele não só traz os insumos necessários, mas traz a forma de consumo desses insumos mais razoável para a escala que a gente vai ver agora. Nós estamos falando do mundo inteiro, buscando muito Uhum. rapidamente soluções. Isso só com alguma coisa que você tenha confiança da leveza e da disponibilidade para tocar não só muita gente, mas com a devida qualidade, sob o ponto de vista de efeito. A gente está fazendo uma live aqui espetacular, né, sem problema nenhum, porque tem insumos de tecnologia suportando isso. Então, ou seja, tem que ser confiáveis ao ponto de permitir que a gente use amplamente e corretamente a tecnologia. E é legal porque é uma conversa que tem milhares de pessoas
podem ver ao mesmo tempo isso daí. A gente está compartilhando isso daí, de novo, assim como guardado as devidas proporções, né? Mas você mencionou como que cresce, como que o Summit cresceu, né? De 8 para 40 mil pessoas, não? Essa conversa hoje, enfim, qualquer pessoa potencialmente pode criar uma conversa e isso daí ser visto por milhares de pessoas simultaneamente, né? Coisa incrível também. É impressionante, você vê que a explosão de lives, a gente está fazendo uma live, essa explosão de cantores, de analistas, o tempo inteiro tentando usar esse meio para seguir se expressando. É, eu não sei se você sente a mesma coisa, mas me parece que a gente teve uma multiplicação, na verdade, um crescimento exponencial, né? Não foi Uhum. alguma coisa que cresceu linearmente, já estávamos experimentando uma outra live, não, nós saímos de uma coisa incipiente, que você via um pensador uma vez por mês falando, ou você ia numa apresentação dele, ouvia um vídeo dele, para tê-lo praticamente todos os dias, fazendo uma live, você ouvir teses variadas, debates de pessoas que agora resolveram se expor. E também as lives de músicos. Recentemente tivemos uma live de 3 milhões e meio de pessoas É. assistindo ao mesmo tempo. Explodiu a internet, foi o que falaram, né? Isso é novo, isso talvez seja uma nova forma de pensar o show, a presença, que, uma vez mais, talvez os artistas não venham abrir mão. Uma coisa é você ir para um estádio e levar 30 mil pessoas. Muito bom, maravilhoso, 30 mil, 50 mil. Você vai ter que ter um Allianz Parque, um Maracanã, para botar 30, 50 mil pessoas. 3 milhões e meio. Onde que você coloca 3 milhões e meio de pessoas? Dentro de casa. Dentro de casa, no conforto do celular. Agora, com uma mensagem diferente, com a mensagem da intimidade. Que Uhum. as pessoas estão fazendo os lives com intimidade. É um valor agregado. Ou seja, quando eu falo em acrescentar valor, eu falo exatamente isso. É você ver uma pessoa, por exemplo, fazendo um show na cozinha de casa de pijama. Isso é Que foi o que a sensacional. Ivete Sangalo fez agora no fim de semana, Isso não é né? sensacional. Se você vai no show dela, você a vê ao vivo. Em geral, a 200 metros, né, que você compra aquele ingresso que fica, você vê lá. Você vê o Aí telão, na qualquer verdade, né? pergunta para alguém que enxerga melhor, aquela ali que é a Ivete Sangalo é aquela, porque em geral fica bem pequenininho. E agora, no conforto do celular, na intimidade, que isso aí é um valor agregado interessantíssimo. As pessoas veem esses programas de enclausuramento em casas, né? Já há muito tempo tem clausuramento controlado, né? A gente está só vivendo o nosso aqui. Essas pessoas que gostam de acompanhar o enclausuramento também gostam de ver a intimidade das pessoas, é uma intimidade controlada. O marido limpando louça, botando a playlist, ela indo. Isso é sensacional, isso não tem preço. Volto a perguntar, quanto isso vale daqui para frente? Quanto pode se cobrar por isso? E quanto a pessoa pode ganhar em todas as direções? De não ter que ficar viajando, o próprio artista, chegar 2 dias antes, passar som, etc. Vai continuar a existir o show ao vivo? Precisa, porque as pessoas querem estar juntas, querem pular juntas, né? Mas passa a existir também essa Criou-se um possibilidade. novo canal, né? Para não dizer um novo Novo canal. produto também, né? Porque, enfim, essas lives elas são patrocinadas também, não? E é um produto para eles também, né? E para os fãs, como você falou, para quem é fã mesmo, não? Quem não gostaria de ver a Ivete Sangalo na cozinha dela de pijama? Tem um valor para o fã isso daí, coisa que no show nunca vai acontecer. Exatamente. E não é a mesma coisa que transmitir um show. Transmitir um Exato. show, você vê que algumas televisões fazem isso há muito tempo e não tem tanta audiência, salvo se for uma coisa de final de ano, que a gente conhece o indivíduo que faz todo final de ano, e tem tem uma quantidade de pessoas enorme assistindo. Mas é uma nova linguagem, que ela pode ser combinada. Ela pode ser combinada. Ok, bom, nessa linha, só para a gente encerrar, a última pergunta, não? O que você considera mais transformador? Se é que para dizer que um é mais do que o outro, uma tecnologia disruptiva ou uma mente disruptiva? Absolutamente, sem dúvida alguma, uma mente disruptiva. Uma tecnologia disruptiva sem a criatividade humana para usá-la adequadamente, ela não vai muito longe. Mas buscar uma geração, talvez essa geração ela possa
mudar de fato a forma como a gente pensa, o que eu falei e volto a falar, meus filhos sabem que eu falo muito isso, paradigma. Nós precisamos olhar para os paradigmas e questioná-los. Um paradigma que me irrita profundamente, tanto me irrita que eu não gosto de tê-lo, é o do automóvel atual. Eu não faço questão nenhuma de automóvel. É um veículo de baixíssima eficiência, baixíssima, desculpa, eu rolei a língua aqui, baixíssima, fiquei até emocionado de falar mal do automóvel. Eficiência energética é ridícula. A maioria do planeta, 90% aproximadamente, usa para se deslocar sozinho e carrega mais 4 lugares, pelo menos, à disposição. Ou seja, um veículo de 1 tonelada para levar 70 quilos não faz o menor sentido. E a gente tem isso como um grande paradigma. E a largura das pistas também, ela só faz sentido quando você lembra da carruagem, você lembra de 2 cavalos puxando, o paradigma vem daí. E a gente, de fato, não quebra isso. Essa geração precisa questionar os paradigmas atuais e dizer por quê? Por que a gente viaja tanto de avião para ir para uma reunião? Para que isso? Por quê? Por que a reunião é realmente importante? O que é que ela vai trazer de fato adicional e de valor para o negócio? Isso precisa ser questionado. Essa oportunidade da geração de dizer basta, porque a gente vai reduzir emissão de carbono, a gente vai reduzir o crescimento desenfreado de algumas indústrias desnecessariamente de consumo, mas é preciso pensar o paradigma. Se a gente passa por isso assim, não, quando acabar eu vou trocar de carro, é o que a gente vai fazer. Mas, como eu disse, uma mente disruptiva, voltando à sua pergunta, vale mais que a tecnologia disruptiva. Nós temos aí várias tecnologias disruptivas capazes de resolver problemas que a gente convive. Mas as mentes disruptivas têm que estar lá, tem que ter um Gandhi, tem que ter um grande líder que vá lá e diga, opa, daqui para frente martin estabelecer uma nova forma de pensar. Martin Luther King, tem vários aí. Né? Eu diria, eu sou otimista, eu sou sempre otimista. A oportunidade de uma pandemia como essa, para a gente avançar como civilização, é formidável. E a tecnologia está aí à disposição. Tem absolutamente à disposição tudo que qualquer um precisa para construir um foguete para ir para a Lua, em termos de software, para a criação do algoritmo para fazer isso. Você precisa de um hardwarezinho em volta, mas o resto está disponível. Tá joia. Maravilha, Gilson. Obrigado novamente pela conversa. Sempre muito boa a conversa com você. Obrigado por compartilhar com todo mundo aqui na rede também as suas ideias e as suas visões. É divertido. Se deixasse, eu passava a tarde inteira aqui conversando, mas também quem está na nossa live aí pode ter mais o que fazer também, né? Tem outras alternativas e opções aí, eu recomendo que façam. E desenvolvam o raciocínio e a capacidade de julgamento neste momento especial. É isso aí, muito bem. E, bom, lembrando, amanhã temos mais um dia ainda de Summit, né? Eu já coloquei o link aí para quem se inscrever, para participar, não? Sempre coisas bacanas para ver. Eu diria o seguinte, quem está ouvindo esse nosso live e tem interesse em tecnologia da informação, esta é uma oportunidade absurdamente relevante para a carreira, para a percepção do que vem por aí, para entender um pouquinho mais o que está acontecendo no mundo, no que diz respeito à TI, a sua aplicação, à disposição de qualquer um. Não percam essa oportunidade, porque ela tem um valor enorme e pode transformar a vida das pessoas que, a partir de uma informação e uma mente disruptiva, possa vir a dizer, eu vou transformar isso, eu vou mudar isso, eu vou criar uma coisa nova, eu vou criar uma aplicação, eu vou criar um novo device ou coisa que o valha. E, uma vez mais, a informação está à disposição de todos. Isso aí. Obrigado, Gilson. Grande prazer estar com você. Um abraço para o seu público e espero que não demoremos um ano mais para fazermos outra dessa. Não, já vamos deixar aí. Assim que possível, a gente já toma um café presencial aí. É isso aí. Grande abraço. Abraço. Até mais. Até mais. Bem, assim concluímos a nossa segunda edição extraordinária do Jornal da Live como parte da cobertura do Red Hat Summit, que acontece totalmente online nesse ano. Conversa excelente com o Gilson Magalhães,
presidente da Red Hat Brasil. Amanhã, no último dia do evento, também às 17 horas, eu converso com o Paulo Bonucci, que é vice-presidente global da Red Hat para a América Latina, quando a gente vai falar sobre as perspectivas do mercado de software e do mundo dos negócios como um todo para 2020 e 2021. Aliás, se quiserem, pode deixar perguntas para ele aqui nos comentários, aqui embaixo. Tá? Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.